Olá, boa tarde, meus queridos. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem de Deus aos seus corações. Quero, nesta tarde, falar um pouquinho para você sobre os dons vindas de Deus, dons vindos do Espírito Santo. Sabemos que a nossa vida é um dom de Deus, o nosso falar, o nosso ouvir, o nosso sentir, o nosso andar, tudo isso é dom que vem de Deus. São coisas que nós não podemos nos dar, nós recebemos de Deus. Porém, existem muitos outros dons vindo do Espírito Santo de Deus que muitas pessoas não conhecem. E muitas das vezes conhecem, já viu, mas não entendem, julgam, criticam sem saber o que é. Como, por exemplo, nós vamos na palavra aqui, vamos falar sobre dois dons que muitos conhecem, mas não aceitam, não concordam, não entendem e acaba às vezes até mesmo blasfemando contra aquilo que vem do Espírito Santo de Deus. Nós vamos falar na palavra hoje sobre o dom da profecia e os dons de orar em língua. Quantas pessoas já ouviu irmãos orando em língua? Muitos falam que é protestante, porque nunca ouviu, só na igreja protestante. Muitos irmãos católicos, por exemplo, não aceitam a renovação carismática por conta desses dons, da manifestação do Espírito Santo de Deus. Eles julgam, falam que os irmãos carismáticos, assim como eu, que a gente virou protestante, não sei mais o que, não entendem e assim vai por diante. Mas quero dizer para vocês que falta de nós católicos é estudar mais a palavra de Deus, conhecer mais a palavra de Deus. Porque a partir do momento em que estudarmos, conhecemos a verdade que é a palavra de Deus, iremos descobrir inúmeros dons vindos do Espírito Santo, do qual nós não sabemos, do qual nós não utilizamos, muitos não utilizam. E esse, por exemplo, dom de língua é um deles. A gente precisa, meus irmãos, de buscar mais a palavra de Deus, estudar mais. Porque é um ensinamento que a gente tem de graça todos os dias. Deus não cobra para nos ensinar. Apenas nos dá o livre-arbítrio para escolhermos se eu vou ou não estudar a palavra dele. Eu garanto para vocês que é uma mensagem muito linda. São ensinamentos maravilhosos que nós precisamos e devemos de buscar. A palavra que vou refletir hoje está no livro de 1 Coríntios, o capítulo 14, o versículo 1 a 5. A mensagem nos diz assim: busquem o amor e desejem os dons espirituais, principalmente a profecia, pois quem fala em línguas não fala às pessoas, mas a Deus. E ninguém o entende, pois o Espírito fala de coisas misteriosas. Mas quem profetiza fala a pessoas para a edificação, a exortação e a consolação. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a assembleia. Eu gostaria que vocês profetizassem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que este as interprete, para que a assembleia seja edificada. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a mensagem de Deus nos diz claramente a respeito desses dois dons. Fala a respeito do dom da profecia, do dom de orar em línguas. Quem ora em língua, como diz aqui, ele está edificando a si mesmo.
Porque ele está orando, ninguém está entendendo, talvez nem ele mesmo está entendendo, mas, como diz a palavra, é o Espírito que veio falar através da gente. Muitos irmãos já me questionou, principalmente irmãos católicos, que não conhece a renovação, que não aceita devido a esses dons. Pergunto como que vocês oram então, se vocês não conhecem, se vocês não entendem, ou melhor, né? Se vocês não compreendem o que vocês estão orando. Porém, aqui a palavra veio falando que o Espírito veio orar, né? Porque ele sabe de coisas misteriosas. São coisas que quando nós oramos a Deus, quando nós falamos, né, na nossa linguagem normal, nós sabemos que estamos pedindo. Porém, Deus, que tudo sabe, tudo vê, tudo conhece em nós, Ele sabe de coisas que nós desconhecemos. Ele sabe de coisas que nós nem sequer imaginamos que estamos precisando. Por isso o Espírito Santo de Deus vem em nós. Aí ele fala diretamente ao Pai. Ou seja, ele não fala para os irmãos. Não é para os irmãos entender o que você está orando, porque ele está falando diretamente com o Pai, com Deus. Pedindo a Deus a cura que às vezes você precisa e você não sabe. Pedindo aquilo que você realmente precisa, que está dentro de você e você desconhece. Agora, a profecia edifica a assembleia. Quem ora em língua está edificando a si mesmo, porque Deus, o Espírito Santo, né, vem com espíritos inefáveis, vem falar através da gente diretamente ao Pai. Já a profecia, você vai profetizar uma bênção na vida do irmão, você, né, vai falar algo que vem de Deus para aquelas pessoas que ali estão. Então você vai edificar a assembleia. O dom da profecia não serve para te edificar, mas sim para edificar a assembleia. Ou às vezes vem como uma exortação, Deus, né, nos chamando a atenção, nos corrigindo, porque Ele quer sempre o melhor de cada um de nós. E muitas das vezes, quase sempre, andamos em caminhos errantes, andamos distantes de Deus. Por isso, às vezes, Ele vem através de um profeta e profetiza, exorta, né? Lança aquela profecia ali na vida das pessoas que estão ao seu redor. Portanto, meus queridos, se você não conhecia, se você não conhece, né, esses dons, eu te aconselho a estudar mais a palavra de Deus. Procura estudar, ler o livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios, livro de Romanos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde fala também sobre o batismo no Espírito Santo, que é outro agir também do Espírito Santo, outra manifestação, que muitas pessoas não conhecem, não entendem, não concordam, e acaba blasfemando contra Deus sem saber o que está falando. Então estudem a palavra de Deus, procure conhecer, vai atrás, mas não fale daquilo que você não conhece antes de conhecer, porque às vezes você está pecando contra Deus, julgando algo que está aqui dentro da palavra. Eu não inventei nada para falar com vocês. Eu li aqui na leitura de 1 Coríntios, capítulo 14. Só você pegar, pode ler ela completinha, que vai falar muito mais sobre esses dons. Então, que essa mensagem possa realmente estar, de alguma forma, te orientando, te esclarecendo algumas dúvidas e te ajudando a compreender os dons que vêm do Espírito Santo de Deus, que são inúmeros, são muitos. Mas hoje estou falando desses dois de uma forma especial. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, abençoando os seus familiares e fiquem com Deus. Até a próxima.